Oi, hoje eu quero falar uma coisa diferente sobre a transformação da nossa vida através do nosso mindset. Bom, para falar disso, primeiro eu tenho que falar umas outras coisas, como por exemplo, as transformações que a natureza faz em nós. O que interessa para a natureza? É a manutenção da própria vida, não é verdade? Então, por exemplo, para nos manter vivos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos comer, nós precisamos respirar. Então, para a comida, tudo isso é uma troca de energias. Então, a comida tem todo um sistema digestório que vai fazer essa transformação do alimento em energia, vai modificar, alimentar nossas células e nos manter vivos. Se não respiramos, também nós vivemos. Então, temos órgãos para fazer isso, porque isso interessa à natureza. A manutenção da vida está justamente na transformação de algumas coisas. O que mais é importante? A manutenção, a garantia da espécie. Então, alimentar-se é gostoso, mas o sistema digestório, a gente não tem que pensar para fazer a digestão, ela faz. A gente não pensa para respirar, ela faz, porque isso garante que a gente vai continuar vivo. Isso que interessa para a natureza. E se comer não fosse bom, a gente não comia. E aí nós não viveríamos. Então, tudo que é necessário, que dependa de nós, o nosso ato, a natureza vai fazer com que seja gostoso. Por exemplo, comer é gostoso, sexo é gostoso. Aí nós garantimos a espécie, garantimos a procriação e garantimos que a espécie se mantenha. Então, toda essa energia que vem, a gente a transforma e garante a natureza e a continuidade da natureza existindo. Mas, como é que nós transformamos tudo que nos chega que não interessa para a natureza? Por exemplo, o que eu sinto interessa para a natureza? O que eu penso interessa para a natureza? Os meus sonhos, os meus desejos, o que eu idealizo, o que eu quero para a minha vida? Isso não interessa. Nós não temos um órgão para transformar as impressões que nos chegam. E essas impressões, elas geram em nós muitas reações, que se nós não compreendemos, acabamos criando dentro de nós, é como que botões que desencadeiam reações que a gente não controla. Porque a gente vai sofrendo com as impressões que nos chegam, às vezes a gente mal interpreta. Muito comum hoje isso no WhatsApp, quando a gente recebe um texto, a pessoa escreve de um jeito e o outro que recebe está com outro humor e vai receber de uma outra forma. Então isso gera reações, pensamentos que não são realidade. Agora, tudo que eu sinto, eu tenho que entender, eu tenho que fazer um esforço para entender isso. E na educação, nos ensinam matemática, geografia, história, ciências, mas alguém ensinou você como controlar a sua ansiedade? Existiu isso na nossa educação? Como controlar a nossa tristeza? Como controlar a nossa raiva? Controlar ou entender ou evitar? E os nossos medos? As nossas dúvidas? Quem é que vai nos ensinar? A própria euforia? A gente não sabe controlar. Então, tudo isso que realmente interessa para nós, ninguém nos ensina. Só nos ensinam aquilo que é, não sei para quê, né? Para manutenção, para termos luxo, para vivermos mais confortáveis, saúde. Mas nós mesmos, temos que fazer terapia, né? Para poder nos entender. E nem todo mundo vai fazer terapia, isso é uma outra questão, uma outra conversa. Mas as impressões que chegam a nós, que vão gerar todas essas reações, como é que a gente vai transformar isso? Porque isso vai gerar em nós reações automáticas e sempre vamos reagir de determinada forma. E isso vai criando, dia a dia, vai aumentando dentro de nós. Então, como nós enxergamos, como nós reagirmos perante as coisas, vai depender de alguma coisa interna que a gente não conhece e teríamos que conhecer. E nem sempre o que nós pensamos do outro, dos eventos, do mundo, das pessoas e das coisas, elas são de fato aquilo que nós pensamos. Aquilo é o que nós pensamos, mas não é o que de fato é. A gente pode não ir com a cara de uma pessoa, mas você já parou para observar essa pessoa, para ver se ela é aquilo que você está achando que ela é? Não é. É só na tua cabeça, só na minha cabeça, só na cabeça de cada um. Então nós temos que parar para observar algumas coisas. E observar é um grande segredo que pode mudar muito a nossa vida. Por exemplo, se alguém chegar para mim e dizer, você é ridícula, o que eu vou fazer? Ai, vou me ofender, vou reagir. Mas vamos ver por dois pontos de vista. Se eu sou ridícula e alguém me chama de ridícula, está falando a verdade. Por que eu vou me ofender? Se eu sou ridícula, me chamaram de ridícula. Tu entende? Então é verdade. Então tá, sou ridícula. Né? Isso é que temos que pensar. E se me chamam de ridícula e isso for uma mentira,
Qual o problema? É mentira, é problema da cabeça da pessoa. Eu não sou ridícula. Então, entendem que o que nós reagimos e o que nós achamos é o que constrói a nossa vida. Então, a gente tem que dar menos importância para o que o outro diz, para as reações que temos inconscientes, porque isso é que a cada instante constrói o nosso futuro, porque o nosso presente foi construído por nosso passado. E a cada instante, cada decisão que nós tomarmos é a construção do nosso futuro. Se é verdade, é verdade. Se é mentira, é mentira. E se é uma verdade e não é boa, então vamos modificar esse fato. Como? Com reações nossas, construindo a nós mesmos, mudando a nós mesmos. Porque nada é aquilo que nós pensamos. Então, assim se cria a nossa realidade. O que nós vamos fazer, então? Quando não posso mudar o outro, quando não posso mudar os eventos, eu não posso mudar a pandemia, não posso mudar o vírus existe, a pandemia será. Então, esses fatos eu não posso mudar. Mas eu posso mudar a forma que eu vou enxergar e a forma que eu vou reagir a tudo isso. E isso vai começar a mudar em nós a nossa maneira de ver a vida, a nossa energia, tudo que nos rodeia. Então, quando os fatos vêm, quando as pessoas vêm, quando as palavras vêm, nós temos que estar prontos para reagirmos de outra forma. Temos que estar prontos para observar, não o outro, observar a nós, as reações que nós temos perante aquela situação. Como é que eu vou fazer isso? Está muito na moda falar na presença. E realmente é isso. Estar presente em si. Onde é que nós estamos exatamente agora? Estamos escutando? Estamos lembrando da conta que eu tenho que pagar, que eu tenho que fazer almoço? Ah, essa mulher tem sotaque? O que nós estamos pensando? Então a gente não está dentro de si. Então a gente tem que aprender a estar dentro de si. E isso nos leva a observar. É como que eu estou observando de fora a mim mesmo, as minhas reações perante aquele fato. Então, respira, se sinta, observa o que você está pensando, o que você está sentindo, onde aquilo está doendo. Então, isso vai buscar dentro de nós uma consciência, uma forma de sentir, de ver e observar tudo muito diferente. Isso vai começar a mudar alguma coisa dentro de nós, mas nós temos que querer. E toda mudança exige um sacrifício. Nada acontece sem um sacrifício. Se eu quero andar de carro, eu tenho que sacrificar a gasolina. Mas para que exista a gasolina, eu tenho que ir lá e sacrificar o meu dinheiro para pôr a gasolina. E para eu ter dinheiro, eu tenho que sacrificar o meu tempo, o meu trabalho, enfim, fazer algo para eu poder ter esse dinheiro. Então, sempre, tudo, existe um sacrifício. Não há mudança sem sacrifício. Isso é uma coisa que nós temos que refletir e muito bem. Se eu quero algo, algo tenho que fazer. Einstein disse que é loucura, insanidade, fazer todo dia a mesma coisa e achar que vamos ter um resultado diferente. Então, isso serve para tudo. Se eu quero ter dinheiro, eu tenho que fazer algo diferente para eu ter mais dinheiro. Se o meu objetivo é consciência, eu tenho que fazer algo diferente hoje para eu ter consciência. Se eu quero emagrecer, eu tenho que mudar a minha alimentação. Ou eu tenho que fazer exercício físico. Se eu quero ter mais elasticidade, eu vou ter que me alongar todo dia, muito mais do que me alongo hoje. Então, tudo existe uma mudança, tudo exige um sacrifício. Nós precisamos, porque fazendo todos os dias a mesma coisa, a gente não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais saúde, não vai emagrecer, não vai isso, não vai aquilo. Então, algo tem que ser feito a partir de nós, a partir de nossa vontade. E assim, então, nós podemos mudar o nosso dinheiro, os nossos pensamentos, ter conhecimento. Se eu quero ter conhecimento, eu vou ter que estudar, vou ter que aprender, vou ter que parar, vou ter que tentar parar a mente, meditar, me entender. Em tudo existe uma mudança, porque aí nós temos que refletir o que nós queremos. Quem eu sou hoje? Quem eu quero ser? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Existe um processo aqui no meio, e esse processo é de transformações, de mudanças que cabe a nós fazer. Ninguém pode fazer por nós. Quem eu quero ser e onde eu estou. Quem eu quero ser? Shakespeare já dizia, ser ou não ser. E você? Já decidiu quem quer ser?